Olá, pessoal. Bom dia, Joia. Me chamo Ana Vitória, eu sou coordenadora de segurança da informação da Kigo. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos, olhos castanhos escuros, uso óculos de grau, tenho um piercing no nariz, estou usando uma camisa na cor preta, estou também com um colar prata e uso um fundo de tela da Kigo. Olá, muito bom dia, sou Everton Roidel, sou Cyber Engineer aqui na Dark Trace, sou um homem de pele parda, tenho cabelos curtos, barba, estou com a camiseta preta da Dark Trace, com um fundo de tela também da Dark Trace. Bom dia a todos. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a participação de todos, tá? Hoje a gente vai falar sobre infraestrutura segura, inteligência artificial e a nova era de proteção digital. Não tem como a gente falar sobre infraestrutura, inteligência artificial, sem considerar o crescimento absurdo de volume de dados e dispositivos conectados que lidamos hoje, tá? É muito importante entender como esse crescimento impacta diretamente a segurança. Hoje estamos vivendo uma verdadeira explosão de dados e dispositivos conectados. Só em 2023 foram gerados 129 zettabytes de dados, né? Um número que só cresce, né? Só tende a crescer, e a previsão é que ultrapasse 157 zettabytes em 2024 e que vai dobrar até 2027. Para ter uma ideia do que é que eu estou falando, um zettabyte ele é equivalente a 1 milhão de trilhões de bytes, ou seja, estamos falando de uma quantidade de informação absurda de informações. E esse aumento todo ele traz desafios, especialmente em termos de segurança, com tantos dados, dispositivos conectados, a superfície de ataque ela aumenta e as oportunidades de invasões, ataques, elas tendem a crescer, tendem a acompanhar esse crescimento. Então, cada dispositivo ele torna uma porta potencial de invasões, né? Então, as empresas elas precisam investir em soluções de segurança mais avançadas para acompanhar esse crescimento. Hoje, as organizações como um todo, elas precisam lidar com a tarefa de proteger essa quantidade imensa de dados em uma escala que nunca vimos antes, tá? Isso acaba exigindo medidas de segurança robustas para garantir que essas informações sensíveis, sistemas e infraestrutura estejam protegidas. Até porque, no fim das contas, é essa proteção que permite que as empresas continuem seguras e prontas para enfrentar todos esses desafios no mundo digital. Entre os desafios mais recentes, a gente tem lidado com a evolução das ameaças cibernéticas. Porque se a gente fala que está duplicando, triplicando a quantidade de dados, essa evolução das ameaças cibernéticas também acompanha. Então, hoje a gente está vendo essa transformação acontecer numa velocidade e sofisticação totalmente sem precedentes. As ameaças cibernéticas estão muito mais avançadas, né, com novas táticas e tecnologias surgindo constantemente, num cenário que exige que essas mudanças sejam acompanhadas e que a gente entenda como essas ameaças estão evoluindo para esse nível que a gente vê hoje. Então, como os principais desafios mais recentes que a gente tem visto são surgimento de novas famílias de ransomware, cada vez mais complexas. Além disso, a gente está bastante em alta um termo que é crime cibernético como serviço. Então, qualquer pessoa com um pouco mais de poder aquisitivo consegue contratar
esses ataques, tá? Sem precisar entender nada de tecnologia, de cibersegurança, facilitando o acesso ao crime, né, ao cybercrime, e também aumentando a frequência quanto o impacto desses ataques. Né? E eu gostaria de frisar também nesse ponto 3 que, além de ser uma grande aliada na defesa cibernética, a inteligência artificial ela tem sido também utilizada por atacantes, tá? Para sofisticar essas ameaças. Então, quando que a gente via phishing, de cara, quando a gente recebia os e-mails de golpe, a gente entendia que aquilo poderia ser o phishing. Só que hoje não. Hoje, os atacantes estão utilizando inteligência artificial para customizar e criar esses golpes, que até quem já é da área, que tem que diariamente está lidando ali com ataques cibernéticos, entende que fica um pouco em dúvida se aquilo de fato é um phishing, um golpe. Então, enquanto usamos a IA para detectar comportamentos anômalos e automatizar respostas, incidentes, os atacantes estão explorando as mesmas tecnologias para aumentar a eficiência dos seus ataques. Então, por exemplo, a gente vê, né, essas IA sendo criadas para phishing, como também o uso desses algoritmos para analisar em grandes quantidades dados públicos, governos, dados privados, de pessoas, empresas, e criam mensagens, né, que parecem ser cada vez mais autênticas e convincentes, tornando muito difícil essa detecção, e-mail, ou essa mensagem falsa propriamente dita. Então, assim, a IA ela também tem facilitado a criação de novas variantes de malware, que são muito mais rápidas e adaptativas quanto a gente via anteriormente, né, uns anos atrás. Então, a gente está lidando com malwares que se reconfiguram em tempo real, que evitam ser detectados, né, por ferramentas de segurança, e acaba tornando os ataques cada vez mais complexos. Então, também estamos vendo invasores se tornarem cada vez mais persistentes, né? Buscando formas de se infiltrar e permanecer em redes, infraestrutura, por longos períodos, sem serem detectados, para poder entender o comportamento ali da empresa, conseguir fazer um ataque muito maior, exfiltrar dados, né? Outro ponto muito crítico que a gente tem é o Shadow IT, tá? Aplicativos, dispositivos não monitorados e não autorizados dentro da infraestrutura das empresas, que acaba ampliando a superfície de ataque sem o controle adequado da equipe de TI, tá? Outro ponto é a expansão de infraestrutura em nuvem, né? Muitas empresas estão tanto movimentando o seu ambiente de infraestrutura totalmente para a nuvem ou deixando híbrido, só que essa movimentação acaba trazendo também alguns vetores de ataque, como a parte de credenciamento, de permissionamento, de acesso muito mais amplo, integrações com APIs, tá? Entre sistemas, para fazer essa integração. Então, cada uma dessas áreas representa um ponto de entrada para potencial cybercriminoso. Então, com essas ameaças evoluindo o tempo todo, as empresas precisam estar sempre um passo à frente, utilizando soluções de segurança cada vez mais fortes, flexíveis, para poder proteger seus dados. Agora que entendemos a evolução das ameaças, é importante também entender as diferentes camadas de superfície de ataques. Quando falamos em proteger nossa organização, a gente precisa entender que a superfície de ataque existe em várias camadas. E cada uma dessas camadas podem ser exploradas por diferentes tipos de ativos num ataque cibernético. Primeiro temos os ativos gerenciados, né? Esses são que conhecemos e monitoramos de perto, como endpoints, servidores, redes,
dispositivos móveis, sites, dispositivos IoT. Em teoria, esses ativos estão sob controle, mas ainda precisam dessa proteção constante. Depois disso, a gente tem os ativos desconhecidos, que para mim assim, é um ponto muito crítico na empresa, né, que inclui Shadow IT, ou seja, sistemas, aplicativos que a equipe de TI não conhece, consequentemente ela não monitora. Dados de testes, armazenamento em nuvem, códigos colocados em repositórios, então um time os analistas da empresa que utilizam vários sites de repositório de código que eles não informam isso para a equipe de tecnologia para manter esse monitoramento, acaba podendo vazar informações críticas, tokens de segurança da empresa e outras coisas, tá? E também credenciais que ficam por aí sem serem utilizadas, contas de serviço que são criadas e não tem essa auditoria para poder entender se aquela conta que tem um permissionamento maior de administrador ou que faz algo que pode impactar na empresa ainda está sendo utilizada. Os ativos de terceiros são aqueles que estão fora da nossa organização, mas que têm acesso a dados e serviços importantes. Isso inclui fornecedores, dados hospedados externamente, e JavaScript, eu tenho um exemplo, né? Em sites de parceiros, serviços em nuvens em outras empresas, APIs que permitem integrações. Então, todo esse escopo precisa de um controle cuidadoso, porque se há um problema do lado do fornecedor, pode afetar diretamente a nossa segurança. E, por fim, temos os ativos temporários, que são dispositivos utilizados por um tempo limitado, seja um ambiente virtual, uma área de desenvolvimento, dispositivos pessoais, BYOD, ou serviços em nuvens temporários, né? Como eles são transitórios, muitas vezes acabam ficando um pouco desprotegidos. Então, eu tenho um ambiente ali de desenvolvimento que eu estou fazendo os testes, tem muitas portas expostas para a internet, e se eu não coloco ele numa rede segregada, acaba que o atacante pode utilizar daquela porta aberta para a internet para atacar a empresa e conseguir acesso e causar um problema muito maior. Então, essas diferentes camadas de superfície de ataque mostram que não dá só para proteger só o que está diretamente sobre o nosso controle, né? Então, a gente precisa de uma estratégia completa para monitorar, proteger tudo isso, para garantir que nenhuma dessas pontas fiquem soltas, né? Nenhuma dessas portas fiquem desprotegidas desses ataques. Agora que vimos as diferentes camadas de superfície de ataque, é importante falar sobre o tipo de alvo que tem ganhado uma atenção especial, que são infraestruturas críticas, né? São sistemas essenciais para a sociedade, como energia, água, transporte, cada vez mais visados por ataques cibernéticos, e um ataque que pode ter consequências graves para todo mundo, não só para a companhia. Em 2023, um ponto importante aqui, o setor de manufatura foi o mais atacado globalmente, tá? Respondendo por quase um quarto de todo o ataque cibernético registrado, né? Isso significa que, além de empresas de tecnologia, do setor de tecnologia, os atacantes invasores estão mirando em indústrias que muitas vezes têm sistemas mais antigos. E aí é onde acontece um dos maiores desafios para a segurança da informação, é que com essas infraestruturas cada vez mais expostas, muitas dessas empresas utilizam sistemas legados, né? Ou seja, sistemas antigos que não foram projetados para lidar com as ameaças cibernéticas de hoje. E, além disso, como tem muitos ativos conectados nessas empresas, nem sempre há um controle efetivo e eficiente sobre todos eles, né? Outro problema é que, muitas vezes, os próprios fabricantes evitam fazer atualizações de segurança
para não ter nenhuma interrupção na operação, já que qualquer pausa pode acarretar de um prejuízo muito maior. Além disso, fatores econômicos, acaba dificultando a modernização e a proteção dessas áreas. Então, essas brechas acabam abrindo portas para atacantes que acaba o impacto sendo muito maior se eles fizessem essas pausas. Então, perdas financeiras e até problemas que podem afetar o cotidiano das pessoas e acaba interrompendo serviços essenciais. E um exemplo real, gostaria de trazer aqui, não sei se todos sabem, mas em 2021 teve um ataque cibernético a uma empresa, Colonial Pipeline, que paralisou todas as operações. Ela é uma das principais empresas de transporte de combustível dos Estados Unidos. Então, esse ataque gerou uma crise de abastecimento nos Estados Unidos, afetando várias regiões do país, causando muitas filas em postos de gasolina, aumento de preços. Do lado esquerdo, no mapa, a gente pode ver a extensão da operação da empresa, que vai do Texas a Nova Jersey. Então, de uma ponta a outra, toda a infraestrutura foi impactada. E do lado direito, a gente tem um diagrama de ataque que mostra como os cybercriminosos conseguiram invadir o sistema da empresa, acabou iniciando no phishing, tá? Então, importante que a gente mencionou mais cedo, ataques cada vez mais sofisticados de phishing, depois conseguiram roubar uma credencial do fornecedor que tinha acesso à empresa, depois explorar uma VPN mal configurada, daí foi um movimento lateral até entre os servidores, até conseguir instalar o ransomware, bloqueando todos os dados importantes da empresa. Né? Então, esse caso mostra bem uma vulnerabilidade, como uma credencial roubada pode se transformar num problema gigante, tanto para a empresa, perda financeira, mas como também para as pessoas, né? Porque acabou impactando, gerando muitas filas de postos de gasolina à espera de combustível, e isso vira uma bola de neve impactando todo mundo. Né? Então, é um alerta sobre a importância de proteger cada ponto de acesso, cada camada, cada superfície de ataque, especialmente essas empresas que operam infraestrutura, mais críticas, qualquer brecha pode ter esse impacto para todo mundo. E para concluir, até aqui vimos ameaças cibernéticas, como elas estão evoluindo, a crescente de dados e dispositivos conectados em todo o mundo, desafios para proteger infraestruturas críticas e também não tão críticas, mas como um todo de todas as empresas. Falamos das camadas de segurança, camadas de superfície de ataque, como cada uma pode ter uma vulnerabilidade, como cada uma pode afetar a organização. E agora a gente precisa ver como é que a Darktrace utiliza a inteligência artificial para ajudar a detectar e responder todas essas ameaças, cobrindo toda a infraestrutura, né, desde nuvem, IoT, redes corporativas, ambientes remotos. Agora, é importante ressaltar como a Darktrace leva a segurança digital para um novo patamar. Tá? A inteligência artificial da Darktrace, ela aprende sozinha. Além de apenas monitorar, ela consegue responder a ameaças, ela aprende cada situação, aprendendo cada nova tentativa de ataque, cada atividade anômala do seu colaborador, seja um colaborador, seja um insider, seja alguém externo, esteja tentando adentrar na sua organização, ou um agente que já estava dentro e tentou fazer algum movimento lateral, então ela entende cada atividade, cada passo daquele usuário e ela vai aprendendo, ficando muito mais esperta a cada nova tentativa de ataque. Então, é como se fosse mais ou menos um sistema imunológico digital ali, que ela entende tão bem o ambiente da tua empresa,
porque ela consegue identificar qualquer suspeita em tempo real e agir automaticamente para impedir a ameaça antes que ela consiga causar algum problema, tá? Então, a Dark Trace protege todos os pontos críticos, desde nuvens, dispositivos conectados, ambientes de trabalho remoto, sistemas industriais, como a gente mencionou, nas infraestruturas críticas, né? Então, ela conecta todas as camadas de segurança e reduz cada vez mais esses alertas falsos, né? Então, deixando a equipe de segurança focada quando acontecer de fato algum outro problema. Além disso, a Darktrace se conecta com outras ferramentas de segurança, então, com o Teu ferramenta de gestão de vulnerabilidade, CIEM. Então, ela faz essa ingestão de dados para enriquecer a tua análise. Então, se eu tenho um ambiente corporativo muito grande, com várias pontas e soluções, eu consigo fazer essa integração com a Darktrace, e ela faz todas essas correlações de dados e te mostra quando acontecer alguma ameaça, com muitas informações que ela vai coletando de cada sistema teu. Então, com essas integrações, acaba que a equipe de segurança consegue ter uma visão muito mais clara e completa da segurança da empresa. Bom, obrigado, pessoal. Eu vou passar agora a apresentação para o Everton, que vai mostrar mais nos detalhes técnicos como isso tudo funciona na prática. Obrigado, Ana. Obrigado. Você sabe que você dificultou o meu trabalho, porque você apresentou aí com muita eficiência tudo que eu ia falar. Mas vamos em frente aqui. Bom, pessoal, Darktrace é uma empresa inglesa, foi fundada aí há mais de 10 anos, e hoje estamos vivendo realmente o boom de inteligência artificial. São duas palavrinhas aí que não estava no vocabulário popular e ganhou esse espaço, né? Conta aí das IAs generativas, o ChatGPT foi um boom assim gigantesco. Então ele teve esse boom agora, mas essa construção não vem de agora. E a Darktrace, ela olha para esse mercado visando segurança já há algum tempo. Então a Darktrace, ela trabalha com inteligência artificial para prevenir, para detectar, para responder e para remediar. É o looping, que a gente chama que é o looping de segurança. A Darktrace, ela tem frentes de atuação, assim como a Ana falou, para proteger a infraestrutura de rede da sua estrutura, tem a solução para proteger o e-mail, tem a solução para proteger o seu SaaS, a sua cloud. Então, ela tem um portfólio muito grande, todo criado com inteligência artificial, para que a gente consiga oferecer o máximo de proteção possível com inteligência para o seu ambiente. E essa nova fase é uma fase muito delicada. Eu costumo fazer um pequeno trocadilho aqui, eu vou pedir licença para utilizar aqui uma linguagem mais popular. Não adianta nós queremos batalhar IA sem utilizar IA. A Ana deixou muito claro aí como a IA, como a inteligência artificial, está sendo usada de uma forma muito grande, em larga escala, para criar métodos de ataque, métodos de invasão. Não tem como nós nos protegermos de ataques construídos com inteligência sem ter inteligência dentro do nosso ambiente. Eu costumo usar o seguinte trocadilho. Quando o general Zod chega na Terra para colonizar a Terra e criar uma nova Krypton, não adiantaria o Batman para enfrentar ele, não adiantaria o Flash, não adiantaria o Aquaman. Precisava ser um kryptoniano, precisava ser o Superman. Então, IA se combate com IA. Não tem como nós não investirmos em tecnologia de inteligência artificial e esperarmos estar protegidos, porque a IA ela veio para trazer uma nova era. Então, IA se combate com IA, AI se combate com AI. E como funciona a estrutura da Darktrace dentro desse ambiente? É um ambiente muito normal e comum para toda empresa, tá? A Darktrace, ela funciona basicamente recebendo o tráfego da sua estrutura, e a partir do momento que ela recebe o tráfego
com saúde. O que é um tráfego com saúde? É onde os pacotes têm o three-way handshake acontecendo de forma completa. Então, só para... Sei que aqui devemos ter uma audiência de especialistas, mas também de leigos, então eu vou pedir licença para você, especialista, para fazer uma breve explicação. Quando nós estamos trabalhando com pacotes do tipo TCP, antes da troca do conteúdo da mensagem, existe uma conexão, eles firmam uma conexão para que assim possa acontecer essa troca. E essa troca se chama three-way handshake. Então, quem vai enviar uma informação faz a solicitação através de um ACK, quem vai receber devolve falando que, aliás, manda por um SYN, quem vai devolver a informação manda o SYN-ACK e, no final, recebe um FIN-ACK. Então, essa conexão, ela é estabelecida, ela é garantida. E a Darktrace, ela trabalha em cima disso. Então, partimos do princípio que a sua estrutura tem o three-way handshake funcionando e operacional. Como que a Darktrace se posiciona? Aqui eu tenho uma imagem muito simplória de uma estrutura corporativa, de um data center, onde nós temos ali um switch core na estrutura, temos os nossos servidores nos quadrados aqui amarelos. Esse switch core tendo como um gateway um firewall, esse firewall jogando para os roteadores, tem uma VLAN de servidores e tem uma VLAN de computador. Puramente, talvez aqui uma estrutura mais simplória possível que a gente pode ter dentro de uma empresa. Onde Darktrace se posiciona? Darktrace, nós colocamos ele para fazer uma conexão, nós temos appliances físicos e appliances virtuais, e máquinas virtuais, né? Appliances virtuais seria uma incoerência, onde nós fazemos a conexão com o seu switch core e através do mecanismo de espelhamento, de spam, você pega o seu tráfego e envia para dentro do Darktrace. A partir do momento que você faz isso, o Darktrace, a inteligência do Darktrace, começa a executar uma tarefa de criar um padrão de vida para o seu ambiente, para os seus dispositivos. Então, o que a Ana falou, simula o que acontece em nosso corpo. Então, todos os seus funcionários, todos os seus usuários, eles têm um padrão de trabalho a seguir. Eles têm as funções específicas que, traduzindo para a tecnologia, vai repercutir nas suas origens, destinos, portas, tarefas, ações. Então, imagina você tem um escritório onde você vai ter time de marketing, onde você vai ter time de finanças, time de contabilidade. No final do dia, todos eles fazem algo cíclico. É um comportamento que se repete. E isso a Darktrace, ela aprende e grava isso e cria um DNA para cada máquina. Então, cada máquina, cada servidor, cada ativo que está passando por dentro do espelhamento, que está entrando no Darktrace, é criado um padrão de vida, é criado um DNA para essa máquina. E, uma vez que esse DNA está criado, fica mais simples nós entendermos quando tem algo de errado. Assim como o nosso corpo, quando temos aí uma infecção, uma bactéria, o nosso corpo dá sinais. Nosso corpo, ele mostra que tem alguma coisa errada. O Darktrace faz exatamente isso. Pega essa máquina que tinha um comportamento X, começa a apresentar um comportamento Y, e aí ele vai falar para você, gestor de segurança, vai falar, olha, usuário tal fazia isso e agora está fazendo isso. Vamos aqui para uma demonstração gráfica de como funciona isso. Então, nós temos aqui duas usuárias, tá? Sendo uma usuária administrativa e uma usuária da parte de tecnologia. Então, a usuária administrativa, ela tem um trabalho ali, perfil administrativo, pacote Office, e o máximo que ela tem de conectividade é um file server. Então, ela acessa esse file server para buscar informações, para colocar dados lá dentro. Muito bem. Do outro lado, eu tenho um usuário de TI.
Então, o usuário de TI, ele conecta ali no servidor de aplicação, conecta no servidor de banco de dados para fazer ali toda a gestão. Então, esse é o padrão de vida dessas duas máquinas, desses dois usuários. Aí, o que acontece? O Darktrace, ele coloca uma tag para a máquina. Ele fala assim, ó, eu sei que essa máquina é conhecida. Eu sei que essa máquina é conhecida. Então, beleza. Tem uma máquina tagueada, o que significa que eu já tenho um comportamento pré-estabelecido para essa máquina. Eu sei o que essa máquina faz. Eu sei qual que é a natureza de operação dessa máquina. Aí, de repente, sim, do nada, ou nunca é do nada, né? Na verdade, eu até coloquei o nomezinho, mas está pequeno aqui. A Joana recebe um e-mailzinho ali com lista dos demitidos de 2024. Quem nunca caiu nessa, né? Aquela curiosidade para você ver quem foi demitido. Ou o percentual do bônus, clique aqui. Aí ela foi e clicou. E nisso, acabou ali, caindo em um phishing, abrindo um backdoor para um atacante. E aí, do nada, a máquina dessa usuária, que só fazia conexão na porta 445 em um servidor, começa a fazer conexões de 445 para tudo quanto é lado. Começa a escanear a rede, começa a fazer conexão para tudo quanto é lado. Aí, o que o Darktrace faz? O Darktrace entende que esse comportamento está fugindo à regra desse usuário. Esse usuário, historicamente, ele só acessa o file server. Ele não acessa mais nada. Então, está fugindo à regra. O que o Darktrace faz? O Darktrace vai lá e gera um alarme. Aí esse alarme já serve de base para um time de SOC, para um time de segurança da informação, para que eles procurem o usuário e façam uma investigação na máquina. Muitas vezes, o usuário nem sabe no que clicou ou não lembra no que clicou. Então, aí precisa fazer um scan, precisa ali do pessoal da TI básica para fazer uma avaliação da máquina. Então, o Darktrace, ele vai trazer esse nível de visibilidade quando algo foge ao padrão. E sempre quando foge ao padrão, significa que pode ter alguma coisa comprometida no ambiente. E aí, essa estrutura, nós colocamos ela dentro do campo do produto Detect. Tá? Então, a Darktrace ela tem um produto de detecção. Você pode ter na sua empresa a estrutura de detecção apenas para fazer o alarme, e aí o pessoal do SOC, o pessoal de segurança vai atrás do usuário para realizar as ações. Porém, a Darktrace também tem a estrutura de Respond. Como que funciona essa estrutura de Respond? Funciona da seguinte forma. Quando temos a estrutura de Respond habilitado, nós temos dois formatos de trabalho para ela. Uma resposta por confirmação humana e uma resposta por confirmação, aliás, uma resposta autônoma da Darktrace. Então, temos desses dois métodos de operação. O que nós, como Darktrace, sugerimos e assinamos embaixo e temos maturidade para isso? Confie na Darktrace para gerar as respostas autônomas para o seu ambiente, porque a Darktrace ela é muito madura nos seus modelos de detecção. Então, como que funciona? De novo, usuária Joana está fazendo aí um spread de conexões na 445, tentando ver ali quem responde. O Darktrace, a parte de Detect, vai pegar esse comportamento, entender que esse comportamento é incoerente para aquele padrão de vida da máquina, vai gerar o alarme, e dentro desse alarme, se você estiver trabalhando com confirmação humana, vai ter lá, você gostaria de bloquear essa máquina? Aí alguém, um ser humano, precisa ir lá e clicar para bloquear. Se estiver como autônomo, o próprio Darktrace começa a fazer uns pacotes de reset, ele faz um spoofing da máquina, faz uns pacotes de reset e ele tira a máquina do ar. Ele tira a estrutura que está com um comportamento estranho do ar. Mas veja,
isso gera um certo receio dos nossos clientes, então acho que é muito importante deixar claro. Quando eu digo que o Darktrace tira do ar, não estou dizendo que ele vai chegar no seu servidor, que está apresentando um comportamento estranho, vai derrubar seu servidor e vai causar indisponibilidade para o seu usuário. O Darktrace, ele tem essa possibilidade? Sim, tem. Mas o que ele vai fazer por padrão? Ele vai forçar o padrão de vida. Lembra que eu falei lá no início? A máquina, ela cria um DNA, ela tem um padrão de vida. Então, se o padrão de vida é receber conexão na porta 445, ele vai receber conexão na porta 445. Agora, esse mesmo servidor começa a fazer conexões a partir dele, isso não é do DNA dele. O Darktrace bloqueia essas novas conexões. E, através desse alarme gerado, é passível do time de segurança contatar o time de servidores, contatar o time de redes, contatar o time de desenvolvedores. Tenho certeza aqui que grande parte tem um problema com isso, porque desenvolvimento ele é muito para ontem, as coisas precisam acontecer e aí eles acabam pegando servidores, subindo novas features, o que é extremamente normal, mas via de regra essa comunicação entre desenvolvimento, infra, segurança, ela não é uma comunicação tão eficaz, e aí a gente acaba sabendo que está ocorrendo um comportamento por conta de um teste do time de desenvolvimento. Então, o Darktrace ele também serve para apoiar no seu processo de governança. Porque a partir do momento que você vai bloquear o que a máquina não é para fazer, alguém precisa pedir para você habilitar o que é para fazer. Então, o Darktrace ele tem essas duas possibilidades de responder a um comportamento estranho. Então, ele vai responder ali de uma forma onde o usuário deve fazer a confirmação e o Darktrace mesmo realizar o bloqueio. E é muito interessante como a Darktrace ela mantém a base de modelo de violação. Porque a inteligência do Darktrace ela é um background que ela é preparada sempre para o novo, sempre para o zero. Então, você vai ter ataques de zero day que o Darktrace vai conseguir pegar e outras ferramentas não pegam, por conta da expertise e por conta do poder da IA embarcada dentro do ambiente da Darktrace. E aí, essa estrutura do Respond, ela é muito interessante porque ela é totalmente granular. A gente entende que nós precisamos ter uma maturidade para trabalhar com a ferramenta. A ferramenta não é mágica. A gente não vai colocar ela lá, pronto, acabou, não tem mais problemas de segurança. Quem dera eu tivéssemos uma ferramenta desse tipo. Eu estaria enviando meu currículo para lá. Mas não é. Ela é uma ferramenta que ela aprende com o ambiente e durante esse processo de aprendizado, você tem a possibilidade de fazer com que ela responda de forma autônoma em alguns períodos do dia, em outros períodos do dia de forma humana. Então, o que é muito comum, né, que os nossos clientes aplicam bastante? Eles pegam toda a estrutura fora do horário comercial, o que é comum, porque às vezes não tem estrutura de SOC, não tem uma equipe ali trabalhando, né, fora do horário comercial, e aí eles deixam fora do horário comercial sempre como um modelo autônomo de resposta e dentro do horário comercial como modelo de confirmação humana. Isso é muito interessante, porque eles colocam esse formato e passa-se uma semana, eles entendem que a Darktrace ela é muito madura, ela não vai bloquear qualquer coisa, ela não vai bloquear uma única conexão, porque ela tem maturidade para entender que, poxa, uma requisição de uma máquina para um destino que não é do comum, mas pode acontecer, ok. Agora, dentro de um minuto acontecer 15 requisições, 20, 30,
é mais complicado. Então, a Darktrace ela tem essa inteligência para proteger o ambiente. E aí isso vai acontecer dentro do modelo autônomo, ele construindo o pacote de spoofing e jogando um TCP reset lá dentro. Isso é muito legal, muito importante, mas não estou dizendo aqui, tá, que a Darktrace vai substituir o seu firewall. A Darktrace ela não tem esse viés de substituir nada, ela é uma ferramenta para agregar serviços dentro ou agregar segurança dentro do seu ambiente. A Darktrace ela vai te trazer a visibilidade que você precisa e ela vai te dar respostas pontuais para que você consiga mitigar situações. Agora, lembre-se, o bloqueio da Darktrace é baseado em pacotes TCP. Se você quer bloqueio geral de um determinado host, precisa passar por um firewall. E esse firewall, por exemplo, se estiver acontecendo alguma situação em UDP, a Darktrace ela não vai conseguir bloquear. Porém, a Darktrace ela tem integração com os firewalls mais usados no mercado, Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Fortinet. Então, o que ela faz? Ela entende que aquela máquina está desenvolvendo um comportamento estranho, e aí, através de API, ela manda para o firewall as informações, alimenta ali um address book, alguma coisa do firewall, e aí a regra pré-estabelecida do firewall é o que vai prevalecer para proteger o ambiente. Então, eu costumo usar a seguinte analogia: a Darktrace é um garçom. Ele vai pegar a informação que está comprometendo, quem está com um comportamento estranho, e vai apresentar para o firewall. Aí cabe, né, uma inteligência, uma arquitetura no ambiente de firewall, de segurança, para o que fazer com aquela informação. Muitas vezes você pode querer bloquear totalmente. Vai ter uma regra lá no Fortinet, a UAU, né? A gente até brinca, fala que é a regra cachorro, UAU. Às vezes você pode querer fazer um bloqueio de tudo daquela máquina. Ou às vezes você pode querer que aquela máquina continue operando nas portas padrão e bloqueie só o que não é padrão. Então, esse nível de integração que a Darktrace tem é para expandir a segurança dentro do ambiente. E tudo isso do Respond, toda essa arquitetura do Respond, de você aplicar um bloqueio ou de você retirar um bloqueio, nós temos um aplicativo mobile também. E através desse aplicativo você consegue fazer esse bloqueio. Então você não fica ali preso na sua estrutura ou tendo que estar diante de um computador para fazer bloqueio ou retirar bloqueio. Aconteceu algum bloqueio aí inesperado, alguma coisa que fugiu do padrão? Ali do celular mesmo você consegue dar o comando para o Darktrace desbloquear. Então, Darktrace ela tem uma gama muito grande de inteligência para introduzir no seu negócio, para fazer com que o seu negócio seja mais seguro. A inteligência artificial ela está sendo usada de uma forma, não sei se vocês devem ter visto aí recentemente, lá na China, um ataque onde uma pessoa de finanças participou de uma videoconferência fake, que era feita com pessoas da gestão dele, e a gestão autorizou ele fazer um pagamento. E ele foi lá e fez o pagamento milionário. E quando, do nada, alguém questiona ele, por que saiu aquele fluxo de caixa da empresa? E ele fala, ué, mas eu estava em conferência com vocês agora, vocês me mandaram fazer. Olha o nível de criatividade e o potencial que a inteligência artificial ela está trazendo para pessoas, infelizmente, de má índole. Então, nós que estamos aqui para proteger as nossas companhias, não podemos medir esforços para lutar com as mesmas armas. A Darktrace ela é uma ferramenta que vai te proporcionar essa luta mais justa. Eu vou abrir a tela aqui do Darktrace para que vocês consigam visualizar. Então, basicamente, essa é a tela do ambiente de Detect, quando você está fazendo uma POV ou você já adquiriu o produto, seja um equipamento, seja um modelo em cloud,
essa é a tela inicial de abertura do Darktrace, tá? Dentro do Darktrace, a gente tem inúmeras ferramentas, tá? Aqui eu tenho uma bandeja de alertas. Então, todos os alertas que ocorrerem vão aparecer aqui nesse ambiente. Uma vez que eu tenho redes entrando dentro do meu ambiente, eu consigo ter um mapeamento dessas redes. Então, aqui dentro de Subnet Admin, eu consigo ver todas as redes que estão entrando dentro do meu ambiente. E aqui eu consigo colocar um label para elas, consigo inclusive setar aqui a latitude e longitude, porque aí no mapa, como eu acesso um ambiente da Inglaterra, ele mostra por aqui, mas, por exemplo, se eu estou no Brasil, eu posso setar e ele vai mostrar geograficamente onde está cada rede. Isso parece uma coisa tão simples, mas para quem faz a gestão do ambiente faz toda a diferença. Você vê um IP que está com um comportamento estranho, você sabe de onde ele está vindo. Isso traz uma agilidade muito grande para a análise do ambiente. E não apenas a estrutura de rede, mas eu consigo verificar também todos os devices que estão sendo modulados. Nós usamos essa nomenclatura. Então, quando um equipamento ele está conseguindo fazer a troca do three-way handshake perfeitamente dentro do ambiente, a gente diz que ele está com modulação correta. Quando ele está com modulação correta, ele recebe as tags, aquelas tags que eu falei no início. Tá? Então, aqui eu consigo verificar todos os ativos que estão entrando dentro do meu ambiente. Então, não apenas do ponto de vista de segurança, mas também do ponto de vista de controle, de inventário. Aqui eu consigo fazer um export de todas as máquinas que eu estou recebendo dentro do Darktrace. Claro, dependo de uma boa informação vinda do espelhamento. O espelhamento aí, para quem é do time de redes, sabe que você consegue fazer um espelhamento por porta, onde você vai mandar tudo que esteja passando em uma determinada porta, ou um espelhamento por VLAN. Aí eu coloco as VLANs específicas e vejo aquilo. Então, o Darktrace ele vai te dar também essa possibilidade de você verificar tudo o que está entrando dentro do seu ambiente. E eu deixei uma máquina pronta para fazer uma demonstração. Eu só não consigo compartilhar o TS aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que funcionaria. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma máquina no meu ambiente, tá? Pego o IP dessa máquina e vou analisar informações sobre ela. Quando nós colocamos o IP aqui, fazemos uma busca, é muito legal esse gráfico, né, essa forma gráfica que a Darktrace tem de mostrar as conexões que estão ativas. Então, veja, é uma máquina que está sendo acessada, né, a partir da Inglaterra, porque é onde eu fecho a minha VPN. É uma máquina que está na Azure, tá? É lá nos Estados Unidos, por isso que aqui ele vai dar essa conexão nos Estados Unidos. E essa máquina ela está sendo acessada por um TS do Brasil, de São Paulo. Por isso que eu estou com essa conexão aqui. Então, ele dá esse gráfico que já é bem legal para a gente ver o nível de informações. A partir do momento que eu passo o mouse aqui, ele me dá, né, algumas informações aí. Agora, eu sei que é um Windows 10, sei que está categorizada como um desktop, pode ser um server, ela se fosse um servidor aqui, estaria como server. Então, tudo isso já ajuda a gente a ter mais agilidade e controle das informações. Se eu vier aqui no Device Summary, ele me traz ainda mais informações, ele me traz quais máquinas que estão desempenhando um papel semelhante a essa máquina. Claro que isso aqui não vai ser dentro do meu ambiente aqui correto ou certeiro, porque é um ambiente de testes, é um ambiente de laboratório, mas ele me dá todas essas informações aqui que servem de base para eu poder fazer pesquisas dentro da minha estrutura. E aí o mais importante aqui, ele me dá essa possibilidade, Launch Respond Action.
Então, quando eu clico nesse botão, ele me traz para essa tela. O que eu posso fazer dentro do ambiente? Aqui é necessariamente para eu aplicar um bloqueio. Mas no que eu aplico bloqueio? Eu tenho uma série de itens aqui que eu posso aplicar um bloqueio. Então, por exemplo, eu posso colocar a máquina em quarentena. Então, essa máquina ela não vai receber e nem fazer nenhuma conexão TCP. Venho aqui, seto um tempo aqui, vou colocar um tempo menor e coloco uma descrição aqui. A partir do momento que eu faço isso, o Darktrace faz um spoofing dessa máquina e começa a enviar pacotes de reset para todos os destinos que estavam se comunicando com essa máquina. Essa máquina aqui, nesse momento, está fora. Queria estar aqui com o TS para mostrar para vocês, mas não vou conseguir. Porém, aqui, através dos logs, eu consigo mostrar para vocês o que está acontecendo. Essa máquina, ela estava com uma conexão normal, estava, olha só, conectada, tudo certinho. Aqui eu vou atualizando os logs, e aí ele vai mostrar o que vai acontecendo com a máquina. Nesse momento, enquanto o alarme ele perdurar, enquanto estiver aqui a ação em execução, os logs eles estão sendo alimentados. E a Darktrace, olha só que interessante, ela já começou a sofrer os bloqueios aqui, ó. Então, ela foi bloqueada da conexão com a MSN, porque é uma máquina Windows, né? Foi bloqueada. Cadê o meu? Aqui, ó. A minha conexão do TS, que eu estou na máquina. Então, nesse momento aqui, eu perdi, inclusive, a minha conexão do TS. Esse aqui é o teste mais intrusivo que eu posso causar no ambiente. Tanto que eu vou limpar aqui, só preciso deixar uma razão de por que eu vou limpar, e a partir desse momento, essa máquina já está liberada. Então, veja, Darktrace ele serve para uma resposta imediata e uma forma de controle de bloqueio ali, talvez na mão mais do time de segurança. Por quê? Porque a gente sabe, 90% das empresas que a gente atende, quem faz a gestão do firewall é o time de redes. O que faz sentido, porque acaba sendo o gateway de várias redes. Aí, você de segurança precisa de um bloqueio imediato, padrão de governança. Você tem que abrir uma GMUD e aí cai lá para aprovação. Mas se você precisa fazer algo imediato, algo que pode vir a causar, até achar alguém disponível em rede, até, enfim, já pode ter acontecido aí problemas no seu ambiente. Então, finalizo aqui a minha apresentação. Deixo aberto para vocês aí que quiserem realizar perguntas. Estou à disposição. Como comentário final, eu só queria dizer o seguinte: segurança é uma responsabilidade de todos. Eu já fui em empresas que, para eu logar na rede, a pessoa queria colocar o login e a senha dela no meu computador. Isso com a instrução do pessoal de TI para fazer. Então, se nós, que estamos na linha de frente de segurança, não entendermos qual é a nossa responsabilidade e, através desse entendimento, catequizar os nossos usuários, a gente sempre vai estar fadado a um ataque, a uma catástrofe cibernética. Então, segurança é para todos. Muito obrigado. Ana, com você. Bom, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Para o Everton, Darktrace, queria só comentar aqui no chat, tá? Como é que funciona? Ficou claro? Se não há mais alguma dúvida? Enquanto o pessoal comenta, Ana, se você me permitir, eu gostaria também de sair um pouco da segurança focada em TI e falar em 30 segundos de segurança pessoal, segurança familiar, ainda no campo de informações, tá? Caímos, eu, minha mãe, caímos num golpe recentemente, já faz um ano e alguma coisinha, onde uma pessoa de um WhatsApp anônimo chamou a minha mãe, uma senhora idosa, e começou a conversar com ela.
E ela, inocentemente, vai dando munição pro atacante. Então ele chama e fala: Oi, tudo bem? Aí ela já responde: Filho, é você? Aí a pessoa, engenharia social, já vai junto. Sim, mãe, sou eu. Mãe, eu tô aqui no mecânico, sabe aquele golpe bem típico? Tô aqui no mecânico, mas eu tô tentando passar meu cartão, só que a máquina dele tá com problema. Será que a senhora pode fazer um Pix para mim? Aí minha mãe me liga, né, achando que estava falando com um irmão meu. E aí ela me liga e fala: Filho, faz um Pix lá para o seu irmão, porque ele está no mecânico. Meu irmão é uma pessoa super de confiança. Se ele pedir a qualquer momento, sempre vai ter recursos desse tipo. E aí fomos e depositamos. Aí, nessa, eu tive, assim, a sorte de mandar o comprovante direto para ele. E aí ele me respondeu falando: O que é isso aqui? Eu falei: Uai, é o dinheiro que você está precisando no mecânico. Ele: Não, mas eu não estou no mecânico. Aí que caiu a minha ficha, que era um golpe. Então, nós, né, que temos um pouco mais de instrução, principalmente com as pessoas, né, de mais idade que estão adentrando nesse mundo, a gente precisa ter também preocupação desse nível de segurança. Hoje eu tenho uma autenticação de 2 fatores com a minha mãe. Seja em qualquer circunstância, se a gente estiver conversando e falar de valores, ou para eu transferir para ela, ou ela transferir para mim, a gente faz uma autenticação, faz 3 perguntas que só nós sabemos a resposta, e a partir desse momento a gente se sente confiante para poder passar adiante e seguir. Então, a segurança é uma responsabilidade de todos, pessoal. E a criatividade de quem ataca não tem limites. Então, seja criativo também para poder se proteger e não desista de inovar na sua proteção. Agora eu terminei, Ana, prometo. Não, é muito importante você mencionar isso. É uma conversa que eu tenho constante também com os meus pais, né, para não cair em nada do que eles recebem. Mas a gente tem 3 perguntas, Everton, 2 do Patrick, tá? A primeira é possível fazer integrações com Active Directory utilizando o Darktrace hospedado em nuvem? Hospedado em nuvem, desde que você tenha conectividade da sua nuvem com o seu ambiente interno, se o seu AD for interno no seu on-premises, sim. Eu não sei, tá? Eu vou anotar essa dúvida e trago para você, Patrick, com relação a um ambiente onde você não tem essa conectividade, tá? Eu creio que não, mas eu anoto aqui e trago para você. Me chama no LinkedIn aí que eu vou te responder com toda a precisão ali, com a argumentação técnica da Darktrace. Boa. E tem outra pergunta também do Patrick, qual a sua recomendação para as tratativas dos alertas que são gerados na ferramenta? Olha, a ferramenta, ela traz uma visualização muito poderosa, né, sobre os alertas que estão acontecendo. O que eu sugiro, tá? Sugiro que essa tela que eu demonstrei, que ela fique em posse de um time de SOC, de NOC, para que eles estejam ali o tempo todo olhando. Ainda assim, Darktrace tem integrações com ferramentas ali de workflow, tá? Que ela consegue, por exemplo, eu esqueci desse mais usado agora. Ela consegue criar um chamado automático dentro do seu ServiceNow, por exemplo. Então, ela consegue criar um chamado dentro do ServiceNow. Ela consegue enviar um e-mail, a própria ferramenta envia o e-mail com alarme. Então, talvez a posição daquela tela, eu diria que é mais concentrado em um time que está analisando ali 24 horas de frente com aquilo, e as outras equipes, que são as equipes de resolução, elas sejam acionadas ali através do e-mail automático, através do chamado, acompanhando uma fila específica. Creio que essas 2 estratégias são as melhores para implantar. Claro, né, estou falando de uma forma superficial, sem conhecer aí os fluxos da sua empresa. É algo bem abstrato, mas de uma forma abstrata é essa a recomendação que eu daria. E além disso, né, tem a questão do CyberIA, que ele consegue, em caso de possível incidente,
ele consegue fazer toda a análise, né, o que levar horas, principalmente quando são grandes infraestruturas, né, e levar horas para o analista analisar cada evento, montar uma timeline. O CyberIA consegue fazer toda essa análise para você de um possível incidente que a Darktrace tenha bloqueado, ou detectado, e aí consegue mostrar a origem e destino, quem foi o usuário, hora, toda a timeline de evento, quais foram os modelos que foram violados, as táticas utilizadas. Então, a Darktrace tem esse CyberIA que consegue fazer todas essas análises, né, e entregar uma informação bem detalhada desse possível incidente, né? Temos uma última pergunta, Everton, do Leonardo Giglio, que é: Everton, é possível monitorar as estações de trabalho dos usuários com Darktrace, por exemplo, identificar comportamentos suspeitos como vazamento de dados? Sim, perfeitamente. Imagina que você tem aquele ambiente, né, que eu demonstrei, onde todos estão concentrados no escritório, e ali no escritório você tem um CPD, um data center. Você pode ter uma máquina da Darktrace ali, através do espelhamento, recebendo todo o tráfego. Então, todo ativo que passar por esse espelhamento, ele vai ser monitorado e vai acontecer exatamente isso. Aí, né, você pode perguntar, beleza, e os meus usuários remotos? Como que eu faço para trazer essa proteção para o usuário remoto? A Darktrace tem um produto que é o Endpoint, que aí com o Endpoint você consegue expandir toda essa proteção de análise do ambiente, análise do perfil de uso, toda a criação do DNA da máquina para usuários remotos. Então, a Darktrace ela consegue atender, fazer essa monitoração, verificar o comportamento anômalo para quem está dentro do seu ambiente, né, fisicamente, e para quem está remoto. Inclusive, temos também um produto de SaaS, tá, que faz toda a parte de avaliação do SaaS. Então, eu costumo dar esse exemplo. Imagina lá, você tem o seu SharePoint e o usuário, ele costuma usar o SharePoint de uma forma natural. Então, ele está lá, baixa planilhas, coisa pequena. Aí, de repente, do nada, o seu usuário faz um download, começa ali a fazer um download de 10 GB dentro do seu SharePoint. O Darktrace ele vai entender que esse comportamento não é normal do seu usuário, vai lá e bloqueia o usuário da pessoa para que ela não consiga fazer. Tá? Então, temos sim essa proteção para o dispositivo final, trazendo, né, toda a mágica da inteligência artificial. Bom, se alguém não tiver mais perguntas, eu queria agradecer a todo mundo que participou, o Everton, muito obrigada, Everton. Principalmente também a Thaís, tá, que está aqui nos acompanhando também. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, pessoal, a todo mundo que assistiu. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. O Everton também está à disposição e a gente vai se falando, viu? Muito obrigada a todo mundo. Obrigado a todos, um excelente dia e muita segurança para nós. Valeu. Tchau, tchau.